Olá, eu sou a Luana Lessa e vou falar para vocês um pouquinho sobre a evolução da estrutura etária brasileira. O que é isso, né? Eu estou falando para vocês sobre população. E esses gráficos aqui querem te mostrar mais ou menos qual o perfil de idade da população brasileira. Então vamos pensar o seguinte, olha, primeira coisa, transição demográfica. É sobre isso que nós vamos falar. Ela vai falar para vocês que a transição demográfica é conforme as pirâmides etárias vão mudando, porque o perfil de idade da população vai se modificando. Vamos ver com calma. Olha, ela é o processo de queda da taxa de natalidade. Quem é a taxa de natalidade? A taxa de natalidade é um cálculo que a gente faz sobre a quantidade de nascidos vivos vezes 1000 e aí divide-se pelo número da população. A gente faz isso num período de 1 ano. E aí a gente tem uma taxa de quantas pessoas, né, nasceram. E, na verdade, nasceram vivas, né? A gente tem essa taxa. E aí a gente tem um aumento, né, nesse caso, de expectativa de vida. Então, olha só, a gente teve uma queda da quantidade de pessoas que nasceram, mas, ao mesmo tempo, tivemos um aumento da expectativa de vida. E por que isso acontece, né? Para ter a transição demográfica. Isso acontece devido aos avanços de saúde e educação. A saúde é muito importante. Eu vou te explicar calmamente sobre isso. Mas saúde e educação são fundamentais. Outro ponto fundamental é o acesso da mulher no mercado de trabalho. A gente vai ter também as melhorias de qualidade de vida. Por que isso muda, né? Conforme eu tenho acesso à saúde, isso significa que eu estou conseguindo ter remédios para descobrindo doenças. Então, eu consigo controlar qualquer problema que eu tenha de saúde e não chegar a óbito ou não ficar muito debilitado. Então, isso bate essencialmente na questão de expectativa de vida. Porque se eu tenho uma doença, por exemplo, uma doença do coração, se eu descobrir essa doença logo e começar um tratamento logo, eu vou prolongar a minha vida, já que eu vou estar cuidando daquele problema. Mas eu preciso descobrir e eu preciso cuidar. Para isso, eu preciso ter investimentos em saúde, eu preciso ter acesso aos médicos, e não só aos médicos, mas também aos remédios. A saúde também está relacionada com, por exemplo, métodos contraceptivos, está relacionada com, aqui no Brasil, que temos um sistema de saúde, né? Um sistema único de saúde, ele também distribui, por exemplo, camisinhas, e tudo isso está relacionado, preservativos, né, e métodos contraceptivos, vão estar relacionados com diminuição da taxa de natalidade. Então, percebe que a saúde é fundamental para esses dois pontos. Outra questão fundamental é a educação. Uma vez que a população consegue ter acesso à educação, consegue estudar, ela vai cada vez mais querer, por exemplo, se qualificar a sua mão de obra. E uma vez que você escolhe qualificar a sua mão de obra, muitas pessoas preferem adiar a constituição da sua família, ter filhos, para poder se dedicar aos estudos. Não é a realidade de muitos, mas alguns não precisam necessariamente não ter filhos para estudar, mas muitos preferem. Se você tiver acesso a métodos contraceptivos e a preservativos, isso é facilitado. Outro ponto da educação é referente a você realmente entender também, por exemplo, toda essa questão de saúde, de necessidade de saúde. Então, essas duas coisas estão muito elencadas uma com a outra, estão muito juntinhas. Outro ponto é que esse acesso da mulher ao mercado de trabalho muitas vezes faz com que ela escolha, né, não casar cedo ou não ter filhos cedo, para que ela possa cada vez mais se qualificar. De repente, essa mulher está buscando ali fazer uma pós-graduação, uma graduação, está querendo voltar aos estudos para poder melhorar ter uma ascensão social da sua família. Então, percebe, essa mulher
tendo acesso ao mercado de trabalho, ela vai preferir, muitas vezes, cuidar, né, dessa questão de adiar ter filhos. Isso está relacionado novamente com a saúde e com a educação. Outro ponto também é a melhoria na qualidade de vida. Tudo isso vai gerar, né? E essa daqui é a consequência. Uma vez que você tem saúde e educação, isso faz você ter, de certa forma, melhorias de vida. Aqui, dentro dessa saúde, a gente pode listar também erradicação de algumas doenças a partir do momento que você vai investir em saúde, investir, por exemplo, em saneamento básico. Muitas doenças estão relacionadas com acesso à água, por exemplo, poluída, e água do nosso esgoto doméstico. Então, entendemos basicamente quais são os pontos que fazem com que tenha uma mudança dessas idades da nossa população brasileira. Outra questão, vou mostrar para vocês agora, caso a caso dessas pirâmides. Observem, como é que a gente faz uma leitura de pirâmide etária? Aqui a gente tem o que chama de base da pirâmide. O que é isso? Aqui a gente está pensando, olha só, desse lado de cá, esses numerozinhos para a gente, eles significam as idades. Então, olha só, de 0 a 4 anos, tem isso aqui de crianças, né, de 0 a 4 anos, do sexo masculino, isso aqui do sexo feminino. E aí, aqui, de 5 a 9, tem já um pouco menos. Aqui, um pouco menos. E aí você vai desenhando, tá? E vai diminuindo. A gente está vendo a quantidade aqui de pessoas em cada faixa, né? Cada faixa de idade, 10 a 14, 15 a 19. E aqui a gente, nessa pirâmide, vai de 75 a 79. Tem pirâmides que contam um pouco mais de idade. Mas, para a gente entender aqui, olha só, percebe, eu tenho mais pessoas com idades mais jovens, olha, de 0 a 20 anos, do que, por exemplo, de 60 a 64, do que, por exemplo, de 45 a 49. O que isso quer dizer pra gente? Conforme eu vou afunilando, significa que a taxa de mortalidade é grande, ou seja, essas pessoas faleceram com o tempo. Então, quanto mais pessoas jovens tem, a taxa de natalidade é alta. Mas se tem menos pessoas mais velhas, significa que eu não tenho uma qualidade de vida, um acesso à saúde que permita uma expectativa de vida de eu chegar, dessas crianças chegarem, por exemplo, aos 65 e 69 anos. Falta acesso à saúde, falta acesso à educação. Essa falta de acesso, ela é bem característica de países subdesenvolvidos. Para você começar a desenvolver, não basta apenas a questão econômica. Você precisa também investir na questão social, né? Na questão demográfica, de ter qualidade de vida da população. Essa é a população brasileira em 1980. Conforme foi passando o tempo, chegamos em 2015 com muito mais acesso à saúde e à educação. Olha como vai mudar a nossa pirâmide de 80 para 2015. Você vai perceber que a gente diminuiu um pouco essa taxa de natalidade comparado com essa daqui. Por quê? Porque mais acesso à saúde e educação, mulher no mercado de trabalho, escolhe-se ter mais filhos mais tarde, diminuir a quantidade de filhos. De repente, não vou ter 10 filhos, vou ter 2, vou ter 3, vou ter 1, ou até não quero ter filhos. Isso acaba sendo uma decisão que vai surgindo conforme você vai tendo mais acesso à educação e saúde. Principalmente vai surgindo quando você está no meio urbano, onde você criar filhos no meio urbano é muito mais caro do que criar filhos no meio rural. O meio urbano acaba se tornando um espaço de vida mais caro. Então isso também influencia na escolha de quantos filhos você vai ter. E essa escolha só pode ser uma escolha se você tiver acesso à saúde. E aí, olha só, mas a nossa população, ela está aumentando com relação às idades mais avançadas. Isso mostra pra gente que essa população está tendo o quê? Expectativa de vida
e qualidade de vida, o que garante para a gente viver mais anos, certo? Isso mostra para a gente que daqui para cá houve uma evolução social, houve uma evolução de investimentos do Estado e é muito importante a gente entender a questão da nossa demografia a partir, né, das pirâmides etárias. Projeta-se para 2050 que cada vez mais a população brasileira vai escolher ter menos filhos e ter mais acesso a essa escolha, né? Então, o que acontece com a nossa taxa de natalidade? Diminui bastante. E a nossa expectativa de vida fica muito maior. Vocês percebem que, nesse caso, nós temos muito mais pessoas com idades mais avançadas do que pessoas com idades mais jovens. No caso aqui, ó, por exemplo, crianças, jovens. Isso mostra pra gente, novamente, a questão da expectativa de vida. Aqui a gente consegue perceber bastante diferença entre essas três pirâmides. O nosso passado mais recente, né, 2015, e uma projeção de como vai ser o nosso futuro, se a gente continuar investindo em saúde, educação e acessibilidade da mulher no mercado de trabalho. Então, para a gente resumir essa aula, eu te mostrei a evolução da estrutura etária brasileira e te expliquei como é que funciona uma transição demográfica. Isso daqui é uma transição demográfica. A gente percebe que a nossa pirâmide modificou. Ela vai fazer uma transição de país subdesenvolvido para se projetar para uma pirâmide de um país desenvolvido. Bom, fique à vontade de tirar uma foto do quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês e nos encontramos numa próxima.